Na manhã seguinte, Guilherme saiu para seu passeio matinal com Romeu, seu leal companheiro de 4 patas. No entanto, assim que chegaram perto do esgoto, o comportamento de Romeu mudou drasticamente. O cachorro correu em direção à grade do bueiro, latindo freneticamente tentando cavar no solo, como se estivesse tentando desvendar um mistério oculto. O garoto, inicialmente irritado com o comportamento inexplicável de seu animal de estimação, decidiu investigar a situação. Ele cogitou que, talvez, descobrir o que estava dentro do bueiro e removê-lo pudesse acalmar Romeu. Sem hesitar, Guilherme pegou sua navalha suíça multifuncional, um presente de seu pai, e usando a chave de fenda, conseguiu abrir a grade do bueiro. Com determinação, ele estendeu o braço o mais fundo possível na escuridão. Enquanto explorava o interior, seus dedos tocaram algo inesperado. Uma bolsa de plástico preta que parecia conter várias coisas desconhecidas. Apesar dos latidos insistentes de Romeu, Guilherme desatou cuidadosamente o nó da bolsa. Ao observar o conteúdo revelado, uma sensação de horror correu pela espinha de Guilherme, deixando-o paralisado de terror. Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal, e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Guilherme estava dando um passeio matinal com seu fiel companheiro de 4 patas, Romeu, como fazia religiosamente todas as manhãs. A rotina era uma parte essencial de suas vidas, uma oportunidade para fortalecer os laços entre eles enquanto exploravam os arredores de sua casa. Porém, naquela manhã em particular, algo parecia fora do comum. O cão Romeu, com sua força impressionante, puxava Guilherme com determinação em direção a um bueiro que ficava logo em frente à residência. Seus olhos demonstravam uma intensa curiosidade, como se ele estivesse tentando captar um aroma peculiar emanando do esgoto público. O comportamento intrigante do cachorro deixou Guilherme perplexo, despertando em sua mente uma série de perguntas sem resposta. Usando uma combinação de força física e gentileza, Guilherme conseguiu desviar a atenção de Romeu do bueiro, redirecionando o foco do passeio para a rua à frente. Enquanto continuavam a caminhar, Guilherme não conseguia evitar refletir sobre a peculiaridade da situação. Afinal, eles viviam em uma área residencial tranquila, rodeados por vizinhos amigáveis, e a casa de sua família era uma moradia bonita e confortável. Por que, então, Romeu estava tão obcecado com aquele bueiro? Após completar a caminhada matinal de 1 hora com Romeu, Guilherme retornou à sua casa e se preparou para mais um dia de escola. No entanto, ao passar novamente pelo bueiro, seu cachorro começou a latir e vocalizar desesperadamente, como se tentasse comunicar algo urgente. Irritado com o comportamento insistente de seu cão, Guilherme sentiu a frustração aumentar, mas o tempo apertado não permitia que ele se demorasse para repreendê-lo, algo que ele também não apreciava fazer. Decidindo lidar com a questão mais tarde, Guilherme pegou o pesado pastor alemão nos braços e o carregou até o jardim de casa. Lá, ele lavou as patas do animal antes de permitir que entrasse na residência. Com Romeu finalmente dentro de casa, a tensão do momento anterior se dissipou. Ao entrar em casa, sua mãe o recebeu calorosamente com um café da manhã pronto, uma expressão de carinho que sempre aquecia o coração de Guilherme. Ela o questionou sobre o passeio da manhã. Querido, como foi o passeio? Sentando-se rapidamente para comer, Guilherme respondeu com uma pitada de irritação na voz devido à pressa. Foi bem, mãe. Romeu é um ótimo cachorro, muito amigável com as pessoas, mas ele está desenvolvendo um hábito que me deixa nervoso. Ele late exageradamente para os bueiros, e além disso, puxa com tanta força que continua latindo por um longo tempo. Não entendo por que ele está tão incomodado agora. A mãe de Guilherme ajustou o suéter que vestia, revelando sinais de desconforto enquanto fazia um esforço notável para controlar um acesso de tosse. Com um toque de preocupação em sua voz, ela respondeu ao filho. Talvez ele esteja detectando o cheiro de outros animais presos nos esgotos. A chuva costuma arrastar muitos ratos e esquilos para dentro dos bueiros. As palavras de sua mãe deixaram Guilherme ainda mais inquieto. Ele serviu uma xícara de café que estava à sua disposição na mesa, e em seguida, segurou a mão dela com afeto. Com uma expressão séria, o filho, preocupado com a saúde de sua mãe, fez um apelo carinhoso. Mamãe, prometa que você não vai sair hoje. O clima não está favorável, e o frio não perdoa. Ela sorriu docemente para ele, e ao mesmo tempo, assentiu com a cabeça, fazendo um gesto para que ele terminasse o café da manhã. Enquanto observava seu filho,
Clara não pôde deixar de expressar sua gratidão e orgulho. Não sei o que fiz para ter um filho tão bom. À sua idade, muitos jovens enlouquecem seus pais, mas você se preocupa até em limpar a casa. Deus te abençoe, filho. O rapaz sorriu, mostrando seu carinho pela mãe, terminou de comer e saiu rapidamente de casa, pegando sua mochila da escola. Clara, por outro lado, permaneceu em casa na companhia de Romeu, seu fiel companheiro. A boa mulher tinha adoecido nos pulmões apenas 6 meses antes, de forma inexplicável para os médicos. Sua condição havia piorado gravemente, e ela não tinha mais forças para continuar com os projetos artísticos e de caridade que costumava preencher seus dias. Apesar de seu marido ser um homem rico e não haver necessidade de trabalhar para sustentar a família, Clara sempre estava pronta para ajudar quem precisasse, mantendo sua humildade, mesmo entre suas antigas amizades da época da faculdade. Entretanto, seus dias agora se resumiam a ficar na cama com Romeu aos seus pés. Ela se levantava apenas para preparar o café da manhã e fazer o que podia na limpeza da casa. Em uma tarde como aquela, enquanto passava o tempo lendo um livro e acariciando seu fiel companheiro, Romeu começou a grunhir para o telefone da dona. Clara ficou desconcertada e perguntou: Romeu, o que está acontecendo? Nesse momento, o telefone começou a tocar insistentemente. Ela pegou o telefone e viu na tela número desconhecido. Isso a intrigou, assim como o fato de Romeu não parar de rosnar e bufar enquanto o telefone tocava. Mesmo assim, ela atendeu a ligação. Com a voz rouca devido à sua doença pulmonar, Clara respondeu ao telefone. Alô. No entanto, Clara não conseguiu ouvir muito na outra ponta da linha, apenas algumas risadas abafadas e murmúrios que pediam silêncio. Então, uma voz feminina do outro lado da linha acusou de forma surpreendente. Você é uma verdadeira usurpadora por ficar com um homem que não é seu. Clara não podia acreditar no que estava ouvindo. Ela estava em estado de choque. Quando tentou responder à estranha mulher, a ligação foi encerrada abruptamente. Esse incidente deixou Clara profundamente pensativa. O que essa pessoa queria dizer com aquilo? Ela era casada legalmente com seu marido há 17 anos, e tinha um filho de 15. Eles se conheceram nos últimos semestres da universidade, e por um tempo, trabalharam juntos para construir sua vida. No entanto, alguns anos depois, Jorge conseguiu um bom emprego em uma empresa de seguros e rapidamente subiu na carreira, tornando-se vice-diretor adjunto. Na época, Clara, uma mulher de apenas 36 anos, mãe de um filho de 7 anos, foi gentilmente convencida por seu esposo a abandonar seu emprego e dedicar-se integralmente à vida doméstica. Essa decisão havia sido seu caminho até aquele dia, e ela jamais havia abrigado dúvidas sobre a fidelidade de seu marido. A relação de confiança entre eles parecia inabalável. Clara olhou para seu fiel pastor alemão, Romeu, um cão que haviam resgatado de um lar onde só conheceu maus tratos. Com carinho, acariciou sua cabeça, como fazia todos os dias. Por um instante, ela pareceu refletir sobre sua vida. Em meio a um acesso de tosse, ela se levantou para buscar suas pílulas, um lembrete constante de sua frágil saúde. Naquela noite, seu filho e esposo voltaram para casa após uma tarde de compras. O clima era animado enquanto os homens compartilhavam histórias do dia com Clara. Enquanto organizavam as compras e guardavam as sacolas vazias, Clara aproveitou a oportunidade para falar com seu esposo, que estava na cozinha, preparando o jantar. Jorge, algo muito estranho aconteceu hoje, e eu gostaria de compartilhar com você. Ela começou a relatar sua experiência, buscando o conforto e a compreensão de seu marido. Recebi uma ligação de uma mulher desconhecida que me chamou de usurpadora por estar com um homem que não é meu. Clara observou atentamente a expressão e a reação de Jorge, tentando entender a possível origem dessa acusação. Ela mencionou um homem que não é meu. O que você acha que ela quis dizer com isso? Jorge tentou acalmar a preocupação de sua esposa. Querida, o mais provável é que tenha sido um engano. Alguém deve ter ligado para o número errado e acabou fazendo uma acusação sem sentido. Não vale a pena se preocupar com isso. Na manhã seguinte, Guilherme saiu para seu passeio matinal com Romeu, seu leal companheiro de 4 patas. No entanto, assim que chegaram perto do esgoto, o comportamento de Romeu mudou drasticamente. O cachorro correu em direção à grade do bueiro, latindo freneticamente tentando cavar no solo, como se estivesse tentando desvendar um mistério oculto. O garoto,
Inicialmente irritado com o comportamento inexplicável de seu animal de estimação, decidiu investigar a situação. Ele cogitou que, talvez, descobrir o que estava dentro do bueiro e removê-lo pudesse acalmar Romeu. Sem hesitar, Guilherme pegou sua navalha suíça multifuncional, um presente de seu pai, e usando a chave de fenda, conseguiu abrir a grade do bueiro. Com determinação, ele estendeu o braço o mais fundo possível na escuridão. Enquanto explorava o interior, seus dedos tocaram algo inesperado. Uma bolsa de plástico preta que parecia conter várias coisas desconhecidas. Apesar dos latidos insistentes de Romeu, Guilherme desatou cuidadosamente o nó da bolsa. Ao observar o conteúdo revelado, uma sensação de horror correu pela espinha de Guilherme, deixando-o paralisado de terror. Era uma imagem que deixou o jovem aterrorizado. Sua mãe, enrugada e com buracos em seu peito onde deveriam estar seus pulmões, uma visão assustadora que o fez recuar instantaneamente. Com as mãos trêmulas, o garoto retirou os outros objetos que estavam dentro daquela bolsa misteriosa, sentindo o coração acelerar diante da estranheza da situação. Entre os objetos perturbadores, ele encontrou um desenho estranho que lembrava pulmões, com detalhes macabros que faziam arrepiar a espinha, um amontoado de cabelos amarrados com fita vermelha, como se fossem parte de algum ritual sombrio, e uma figura bizarra feita de ossos, cuja origem ele não conseguia compreender. Romeu, o cachorro, não parava de latir e chorar, o que atraiu a atenção dos vizinhos e de sua mãe, que saiu apressadamente para ver o que estava acontecendo, com a preocupação estampada em seu rosto. Romeu, Guilherme, o que está acontecendo? Sua mãe questionou, tentando entender o motivo da agitação. O jovem, agindo por puro instinto e com a mente ainda atordoada pelo que havia encontrado, quis ocultar a descoberta assustadora de sua mãe. Ele rapidamente colocou todos os objetos de volta na bolsa, tentando manter a calma, mas a sensação de estranheza persistia. Não é nada, mãe. Só um esquilo morto que estava nesta bolsa. Eu vou jogá-lo fora agora mesmo. Ele pegou a coleira de Romeu e se preparou para seguir seu caminho, mas sua mente estava cheia de perguntas sem resposta. Entretanto, um vizinho se aproximou e perguntou, com curiosidade genuína: Guilherme, o que você está carregando nessa bolsa? Por que Romeu está latindo tanto? Não é nada, Sr. Carlos. É apenas um esquilo morto. Vou jogá-lo fora. Não se preocupe, tentou explicar o garoto, esperando encerrar a conversa rapidamente e evitar mais questionamentos sobre aquela situação sinistra. Mas a conversa se prolongou mais do que o necessário, e a mãe de Guilherme percebeu a atitude suspeita de seu filho. Ela arrancou a bolsa de suas mãos com um misto de preocupação e intriga, fazendo-o sentir um arrepio percorrendo sua espinha. Seus olhos encontraram os dela, cheios de confusão e inquietação, enquanto ela dirigiu-se a seu filho com voz trêmula. Filho, o que é tudo isso? O que faz aqui? Clara começou a tossir violentamente, agravando ainda mais sua condição. A tosse parecia um eco das aflições que acometiam a todos naquele momento perturbador. A situação era tão perturbadora que ela deixou cair a bolsa e caiu no chão, tentando controlar a tosse que parecia não ter fim. Enquanto isso, o Sr. Carlos correu para dentro de sua casa, buscando um copo d'água, enquanto Guilherme voltava correndo com Romeu para dentro de sua casa, a fim de cuidar de sua mãe. A pobre mulher bebeu a água oferecida, tentando acalmar-se, mas, de repente, perdeu a consciência, deixando todos ali em estado de choque e apreensão. Assustado e desesperado, o jovem ligou para o serviço de emergência, pedindo uma ambulância que parecia demorar uma eternidade a chegar. Os minutos se arrastavam lentamente, enquanto o Sr. Carlos e sua esposa tentavam acalmar o garoto, cujo rosto estava pálido devido ao medo e à incerteza. Finalmente, a ambulância chegou, e Guilherme e sua mãe foram levados às pressas para o hospital. Clara foi conectada imediatamente a um respirador, pois seus pulmões estavam em situação crítica, com sério risco de falência, um desdobramento aterrador daquela série de eventos inexplicáveis. Na sala de emergência, o jovem tentou explicar o ocorrido, mas as perguntas eram tantas que ele se sentiu sobrecarregado e teve que chamar seu pai, colocando-o em alto-falante para auxiliar na explicação e fornecer alguma clareza naquele cenário caótico. Enquanto tudo isso acontecia, uma das enfermeiras parecia observar o garoto de maneira peculiar, com um sorriso estranho em seu rosto, um detalhe que não passou despercebido por Guilherme, mas, em meio à confusão e à urgência, ele não deu muita importância àquela expressão enigmática, que ficaria gravada em sua memória como mais um mistério a ser desvendado. Passaram cerca de 2 horas, uma espera angustiante, até que finalmente chegou o pai de Guilherme, Jorge.
Ele estava visivelmente desesperado para ver sua esposa, Clara, mas receberam a notícia de que a situação dela era delicada, e o melhor seria esperar até o dia seguinte para verificar se os medicamentos haviam surtido efeito e seus pulmões estavam melhores. O corredor do hospital era impessoal e frio, com suas paredes brancas e o constante murmúrio das máquinas. Pai e filho compartilharam horas de tensão, esperando por notícias de Clara, ansiosos por qualquer informação que pudesse trazer alívio. Então, inesperadamente, a mesma enfermeira estranha que havia sorrido para Guilherme se aproximou para dar notícias sobre a mãe deles. Ela comunicou que, felizmente, Clara estava estável e que eles poderiam visitá-la no dia seguinte. Seus olhos, por trás dos óculos, revelavam um certo mistério que intrigava Guilherme. Antes de se afastar, porém, ela dirigiu uma pergunta a Jorge. Desculpe-me, por acaso você é o Jorge? O homem assentiu, surpreso. Oh meu Deus, não posso acreditar. Sou a Stephanie. Você se lembra de mim? Jorge e Stephanie haviam sido namorados durante os primeiros semestres da universidade, mas a relação havia terminado devido à ambição de Stephanie, que almejava um pretendente mais rico para corresponder às suas expectativas. No entanto, ali, naquele corredor estéril, o passado parecia voltar à tona. Os dois adultos decidiram tomar um café juntos e passaram um longo tempo colocando um ao outro a par do que havia acontecido em suas vidas desde então, enquanto Guilherme observava atentamente. Fingindo estar entretido com seu celular, ele notou como a misteriosa mulher acariciava inocentemente o braço de seu pai, admirando seus feitos financeiros. Quando o encontro cansativo chegou ao fim, Guilherme compartilhou com seu pai a descoberta aterradora no bueiro e suas suspeitas sobre a enfermeira de sua mãe. Preocupado, ele perguntou a Jorge se ele havia notado a maneira como a enfermeira se tinha se comportado e como parecia interessada em sua vida financeira. O pai, com um olhar cansado e compreensivo, tentou tranquilizar o filho. Filho, você está assistindo muitos filmes. Sua mãe sempre teve uma saúde frágil, é por isso que eu a encorajei a deixar o trabalho para que pudesse ter uma vida mais tranquila. Às vezes, o corpo age de forma imprevisível. Não pense mais nessas ideias estranhas. O jovem queria protestar, mas eles haviam chegado em casa, e o cão da família, Romeu, estava ansioso por atenção e com fome. Guilherme dedicou-se a cuidar de seu amado mascote. Os dias passaram, e finalmente Clara estava estável o suficiente para voltar para casa. No entanto, foi aconselhada a ter uma enfermeira durante o dia, já que ninguém poderia cuidar dela sem a devida assistência. Para surpresa de Guilherme, Jorge decidiu contratar Stephanie para cuidar de Clara durante o dia. Clara já conhecia a enfermeira, e embora Stephanie tivesse sido gentil com ela, algo na sua companhia fazia sentir-se desconfortável. Stephanie não parava de perguntar sobre Jorge e elogiava constantemente a vida de luxo que ele aparentemente levava. Guilherme perguntou a seu pai se ele havia mencionado à mãe que Stephanie havia sido sua namorada, mas Jorge explicou que não via necessidade, pois queria que alguém em quem depositasse total confiança cuidasse de sua esposa. No entanto, algo mais chamou a atenção de Guilherme. Quando entraram em casa, Romeu, o cão da família, reagiu de maneira incomum. Normalmente amigável com as pessoas, o animal estava tenso, latindo e rosnando para Stephanie, o que era completamente fora de seu comportamento habitual. Guilherme tentou acalmar seu amigo de quatro patas, mas suas tentativas de acalmar o cão de estimação foram em vão, pois Romeu rejeitava completamente a presença da mulher, expressando seu desagrado de forma intransigente. Além disso, o animal decidiu posicionar-se na porta do quarto do casal, demonstrando sua obstinação em não permitir que Stephanie se aproximasse de Clara, como se estivesse empenhado em proteger a saúde da mãe a todo custo. Diante dessa situação, a enfermeira encolheu os ombros e com má vontade murmurou: "Isso está tornando as coisas difíceis. Sou uma amante de cães, mas eles deveriam ficar do lado de fora para que eu possa fazer meu trabalho." Sua atitude refletia claramente seu descontentamento com a presença insistente do cão na casa, o que a impedia de cumprir suas obrigações profissionais. No entanto, Guilherme não se deixou abater e tentou protestar em defesa de seu fiel amigo canino. Contudo, seus pais não permitiram, reforçando a decisão de que Romeu deveria permanecer fora de casa enquanto ele estava na escola. Essa determinação, embora justificada, causou certo desânimo no garoto, que acatou a decisão relutantemente. Na manhã seguinte, Guilherme decidiu agir de forma responsável e levantou-se cedo para levar Romeu para passear. Antes da partida de seu pai para o trabalho, eles tiveram um breve diálogo.
Jorge lembrou ao filho que ele deveria ser gentil com Stephanie, possivelmente compreendendo o incômodo que a presença do cão estava causando à enfermeira e à dinâmica da casa. O garoto assentiu com pouca disposição para concordar, antevendo um dia que prometia ser desafiador. Enquanto se preparava para sair, Guilherme fez uma breve verificação para garantir que sua mãe estava bem, embora notasse que ela estava visivelmente abatida. Finalmente, saiu de casa acompanhado de seu melhor amigo de 4 patas, Romeu, que o seguia fielmente. Contudo, algo inesperado aconteceu. Quando Guilherme viu Stephanie, uma onda de emoções o invadiu, paralisando sua mente momentaneamente. Ela estava agachada perto do bueiro em frente à sua casa, realizando alguma atividade suspeita. Ao notar a presença de Guilherme, ela se levantou e acenou como se nada tivesse acontecido, exibindo uma atitude desconcertante e reforçando a sensação de que algo sinistro estava ocorrendo. Romeu, o cão, não demorou a reagir à presença de Stephanie. Começou a latir freneticamente, expressando sua clara hostilidade em relação à mulher. Dessa vez, Guilherme não tentou acalmá-lo, e seu próprio temperamento estava à beira da explosão. Ele se aproximou diretamente de Stephanie, que, surpreendida com a ferocidade do cão, deu um salto para trás em reação. Em um momento de intensa tensão, Guilherme confrontou Stephanie, acusando-a em um arrobo de emoção. "Você é uma mentirosa." Com determinação, o garoto retirou a tampa do bueiro com facilidade, revelando outra bolsa dentro dele. Ele abriu e encontrou uma foto de seu pai com estranhas marcas apontando para o coração dele. Além disso, havia um pote de mel e mais cabelos amarrados com fita. Nesse momento, Guilherme sentia uma fúria avassaladora, uma vontade brutal de agredir a mulher. Romeu também reagiu com agressividade, sentindo a ira de seu dono. No entanto, o jovem sabia que se agredisse, ela poderia se fazer de vítima e dificultar ainda mais a situação. Portanto, ele optou por uma abordagem verbal e expulsou Stephanie com uma enxurrada de insultos em um esforço para livrar sua casa da presença ameaçadora. O alvoroço causado pelo conflito chamou a atenção dos vizinhos, que saíram de suas casas para ver o que estava acontecendo. A mulher tentou interpretar o papel de vítima, alegando que Guilherme era o responsável por aqueles elementos perturbadores e que ele estava fabricando acusações infundadas. No entanto, todos na comunidade conheciam o comportamento exemplar e o profundo afeto de Guilherme por sua mãe, tornando suas alegações ainda mais implausíveis. Com a situação fora de controle, os vizinhos decidiram reter a suspeita mulher até que a polícia chegasse para avaliar a situação e investigar suas atividades suspeitas. Na delegacia, Stephanie acabou confessando tudo, revelando sua ação planejada e maliciosa. Ela admitiu que, um tempo atrás, notou que seu ex-namorado da universidade estava no hospital onde ela trabalhava, acompanhando sua esposa e filho. O homem havia passado por transformações significativas em sua vida financeira, o que despertou o interesse de Stephanie. Com a intenção de retomar o relacionamento, ela elaborou um plano para enfraquecer a saúde de Clara, sua esposa, como parte de sua estratégia para se reaproximar dele. Tudo parecia estar indo conforme o planejado até que o garoto intrometido e seu fiel cão descobriram suas ações. Stephanie alegou que não havia cometido nenhum crime e insistiu que deveriam libertá-la imediatamente, lançando um desafio à justiça e ao entendimento da comunidade sobre sua conduta condenável. Guilherme mostrou a gravação do depoimento ao seu pai, Jorge, que ficou completamente atônito com o que viu. Percebeu imediatamente que havia cometido um grave erro em não confiar em seu filho desde o início. Jorge, reconhecendo o erro que havia cometido, decidiu tomar uma atitude imediatamente para corrigir a situação. Ele teve uma discussão séria com Stephanie, deixando bem claro que não tinha nenhum interesse em manter qualquer tipo de relacionamento com ela, além de expressar sua indignação pela traição de sua confiança. Como resultado, Stephanie, que havia sido humilhada pela verdade revelada, desapareceu completamente, sem deixar rastros. Com a saída de Stephanie da vida da família, as coisas começaram a melhorar rapidamente. Clara, a esposa de Jorge e mãe de Guilherme, começou a demonstrar uma melhora notável em sua saúde, deixando todos aliviados. Seus pulmões, que antes estavam debilitados, agora estavam se recuperando em sua totalidade, permitindo que ela respirasse mais livremente. No entanto, todos na família concordaram com algo em particular. Romeu, o fiel amigo de 4 patas, havia sido o verdadeiro herói dessa história, protegendo sua dona e revelando a verdade oculta. A partir desse dia, a família decidiu estar sempre atenta às reações e ao comportamento de seu amado mascote, reconhecendo a importância de confiar nos instintos do leal Romeu.
Essa experiência serviu como uma lição valiosa para todos eles, destacando a necessidade de não confiar cegamente nas pessoas e sempre verificar a verdade por trás das aparências. O que você faria se desconfiasse que alguém próximo está agindo de forma suspeita e prejudicial? Você acredita em magia negra? Comente com a sua opinião. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo.